Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo quadro, onde a gente vai mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina com o Dioguinho, né? Não é um vlog não, mas é quase um vlog, onde nós vamos mostrar algumas coisas do nosso dia a dia, o Dioguinho indo no dentista, indo ao médico, indo a cortar o cabelo, né? Coisas que a gente sabe que são situações e rotina que a gente sabe que são difíceis muitas vezes para a família e que a gente vai mostrar um pouquinho aqui junto com dicas. Então, além da gente mostrar ele indo, ele estando nessas situações, eu também vou comentar essas situações e vou dar dicas para vocês de coisas que a gente já usou, de coisas que a gente usa, de coisas que eu sei que são úteis para outras famílias. Então nós vamos mostrar um pouquinho aí por meio da nossa rotina, por meio da nossa vida, toda essa nossa dinâmica e tudo que pode ajudar vocês com dicas práticas para o dia a dia, para que vocês possam orientar as famílias que vocês trabalham. Então eu espero que vocês gostem desse novo quadro aqui de conteúdo. Eu espero que seja útil para vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui para fazer um vídeo para vocês sobre seletividade alimentar no autismo. Eu vou contar um pouquinho do que a gente tá fazendo com o Dioguinho nessa questão da seletividade alimentar. Esse é um vídeo meio mãe, meio profissional, mas é um vídeo que eu quis fazer e quis postar porque eu acho que pode ajudar os profissionais e pode ajudar os pais, né? A gente sabe que a grande maioria dos alunos do IEAC são profissionais da saúde e da educação, mas nós também temos sim muitos pais que vêm nos procurar, né? Os nossos treinamentos, eles têm um enfoque mais denso, mais profissional, mais de formação do profissional realmente. Mas tem pais que infelizmente não conseguem um atendimento de qualidade para os seus próprios filhos e acabam vendo como a única saída se capacitar e aprender mais sobre o assunto. A gente fala muito da seletividade alimentar no autismo, né? E eu gostaria que, em primeiro lugar, quando uma família te procurar para tratar sobre a seletividade alimentar do filho, que vocês façam um ajuste de expectativas e um ajuste de prioridades com esses pais. Nós, enquanto pais, né, nós, enquanto seres humanos, a gente sabe que a gente está sempre querendo e precisa, né, melhorar a nossa alimentação. E os pais, claro, né, tem pais que consideram essa questão da alimentação algo assim de grande problema, mas às vezes esses pais fazem até mesmo colocam um pouquinho de problema a mais, onde talvez a coisa não é assim tão grave dessa maneira. O que acontece? Nós sempre queremos que os nossos filhos comam coisas mais saudáveis, frutas, verduras, legumes, salada, que comam menos doce. Todos nós temos essa expectativa, que não usem, que não comam tanto açúcar, uma série de coisas. Nós somos lembrados disso enquanto pais de maneira frequente quando a gente vai em qualquer consulta médica, vai no dentista, né? Então a gente precisa tá muito atento a essas expectativas que a gente muitas vezes cria. Aqui em casa, eu sempre fui uma mãe, enquanto mãe, né, o Dioguinho enquanto primeiro filho, eu era aquela mãe que eu fazia a papinha, não deixava ninguém fazer, eu mesma fazia, fruta, suco, toda aquela introdução alimentar, tudo eu que fiz, eu estava ali bem atuante em todo aquele processo. Tomei muito cuidado na minha alimentação na gestação, busquei reduzir o doce, comer de maneira saudável, engordei ali 13 quilos, se eu não me engano, na minha gestação do Dioguinho. Então, busquei desde a gestação ter hábitos saudáveis. E o Dioguinho, enquanto um bebê, ele fez todo o seu processo de introdução ali alimentar, comendo a papinha, sopa e todas aquelas coisas, suco e tudo, e comia de tudo.
Depois, realmente, ali a partir dos 3 anos, cada vez mais ele começou a ficar mais seletivo e retirando os alimentos. E foi um processo que a gente foi vivendo. E depois do diagnóstico de autismo, a gente tinha tantas coisas para lidar, que como ele comia bem, o que ele comia bem, não é algo assim que me deixou extremamente preocupada. Uma criança que, por exemplo, só toma líquido, só come pastoso, uma criança que estava com déficit de vitaminas, uma criança que ou não comia nada. Então, assim, não tinha nenhum fator de natureza do ponto de vista biológico da saúde que nos preocupasse tanto. Então eu fui cuidar de outras áreas, né? Cuidar da estimulação da linguagem, da fala, da comunicação, fazer desfraude, né? Fazer toda a intervenção que necessitaria ser feita. E eu sempre deixei um pouco de lado essa questão da seletividade alimentar, até mesmo esse nem foi tanto um tema que eu me dediquei tantas horas para estudar, né, de procedimentos, por exemplo, da análise do comportamento voltados para a seletividade alimentar. Essa não é a minha área de estudo, assim, vamos dizer, tão profundamente, como eu estudo sobre alfabetização, como eu estudo sobre comportamento verbal, não é. Então, existem profissionais, em especial nos Estados Unidos, é mais comum que no Brasil, existem profissionais que se dedicam a estudar sobre isso, a trabalhar isso especificamente. E eu acho ótimo, acho que tá tudo certo, isso é muito bom, mas não é o meu caso, tá? Claro que enquanto analista do comportamento, o fato de comer é um comportamento, eu tenho noções, consigo fazer orientações para os pais, consigo trazer um pouquinho até da minha realidade, da minha experiência como mãe, do que a gente tem feito, e tudo passa ali pela utilização de reforço positivo, mas eu quero deixar isso claro para vocês e para vocês também enquanto profissionais, porque às vezes a gente quer atuar em todas as áreas, atuar sobre tudo e conhecer sobre tudo, e é muito difícil a gente conseguir fazer isso com excelência, tá? Então, assim, eu acho muito importante num trabalho de seletividade alimentar que a gente tenha, por exemplo, a participação de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, tá? Nesse processo, e de alguém que entenda sobre a análise do comportamento voltado para a seletividade alimentar, que tenha estudado sobre isso, que tenha tido a chance de ler artigos, de ler livros, de ler manuais sobre esse assunto, certo? Se esse profissional for o fonoaudiólogo, que muitas vezes é um fonoaudiólogo, mas também é uma análise do comportamento, perfeito. É um terapeuta ocupacional, mas que também é uma análise do comportamento, ou está estudando sobre, está em processo de formação, tem esse olhar sobre essa ótica, perfeito, maravilhoso, tá? Então, assim, isso é bem importante que a gente tenha em mente, tá bom? Então as pessoas perguntam, quem que pode tratar sobre a seletividade alimentar? Bom, poder, todo mundo pode tudo, né? Desde que não seja ilegal, você pode tudo. Eu sempre falo, haja com ética, haja com responsabilidade, trate o seu paciente, o seu cliente, assim como você gostaria que você fosse tratado, como o seu filho fosse tratado. E eu acredito que quando a gente segue nessa linha, dá tudo certo. Então, a minha orientação enquanto profissional é essa. Então, sempre que esse tema surge, eu sempre falo, olha, eu não sou uma expert nesse assunto, em seletividade alimentar, já li artigos sobre, leio alguns procedimentos que eu acho muito invasivos, de colocar a comida para dentro, forçar, e só realmente parar aquele procedimento quando a criança engolir, mesmo que seja um pedacinho, um grãozinho de arroz, um pouquinho. Não gosto desses tipos de procedimento, acho eles aversivos. Acho que, claro que cada caso é um caso, tem casos muito severos de crianças que têm que ser alimentadas por sonda, casos assim bem extremos. Na maioria das vezes, o que a gente vê não são casos muito extremos, são casos mais dessa vontade dos pais de que a criança coma uma variedade de alimentos. Então, por exemplo, vou pegar aqui em casa. Aqui em casa, as únicas coisas que o Dioguinho come é pão, que no caso é pão francês. O tipo de pão é só pão francês. Uma época ele comia sanduíche, então, por exemplo, em 2018 ele comia misto quente no pão de forma, depois ele parou.
Então hoje ele só come pão francês, frango, feito na air fryer, então aquela asinha de frango, coxinha, sobrecoxa ou coxa grande feita na air fryer, que tem esse aspecto mais fritinho. Então ele come nuggets e carne, tá? E agora começou a comer peixe, já foi umas épocas entre idas e vindas, e ele come também misto quente feito no pão francês. Então essas são as comidas que ele come, as únicas comidas que ele come. E milkshake, ele toma milkshake de creme. Então são as únicas comidas, mas sorvete, balinha, essas coisas, ele não come nada disso, chocolate, nada disso. E toma achocolatado, tá? Então ele toma ali o achocolatado, o leite com chocolate, que já vem pronto e assim, até de uma marca específica. Mas muitas vezes ele até toma, assim, já tomou de outras marcas. Por exemplo, quando a gente saiu pra fora do Brasil, a gente buscou algumas marcas diferentes e o Diogo pai foi experimentando pra ver a que era mais parecida com o que a gente tinha aqui no Brasil. E lá ele aceitou, né? Ele comeu. Então, assim, essas são as únicas coisas que ele come e vem sendo assim por um bom tempo. E isso até então a gente vem, faz exames, vê que tá tudo bem e a vida vai seguindo o seu curso. Ultimamente ele tem andado com um papo, com uma conversa o Dioguinho gosta muito de animais, né? E principalmente de animais marinhos, de pinguins, de baleias, de tartaruga. Então ele vem com um papo que o pai dele muito estimula, porque o pai dele ama viajar, de ir pra Antártida. Diogo tem conversado com ele que para que ele possa ir daqui uns anos, ele precisa comer outras coisas, porque lá não vai ter as comidas que ele come, então que ele precisa comer mais coisas. Então peixe, arroz, outras comidas. Então essa tem sido uma motivação para fazer com que ele experimente novas comidas. Outra coisa que ele também vem estando muito preocupado com a questão de saúde, de ser alguém saudável, de não ficar velho, de não precisar ir para o hospital, de não precisar ir para o médico. E isso tem acontecido mais ou menos aí de um ano para cá, quando a nossa cachorra, uma labradora que a gente tinha há 11 anos, quando ela faleceu. Não que ele fosse tão apegado a ela, porque ele não tinha tanto, o Dioguinho não tem tanto apego assim por cachorros. Ele gosta, mas ele não tem tanta proximidade assim. Mais pela questão da morte. Então esse papo da morte surgiu aqui em casa, né? Então na época eu fiz até post sobre isso. Isso pode virar um outro vídeo. Mas por essa questão, então ele tem estado mais preocupado com isso. E a gente, claro, tem aproveitado esse momento para trazer algumas questões para ele, de que é importante que ele faça atividade física, porque ele é bem preguiçosinho. Ele é bem de gostar de ficar no sofá, deitado o dia inteiro. Mais ou menos igual a mãe, sabe? Não é muito ativo, não. Então, a gente tem trazido essa conversa, essa discussão pra ele. Pega a mão. Assim, ó. Sim. Entendeu? Então vai. Pegou como primeiro? Não, pra ver se tá bom? Me dá pra mim. Agora você me dá. Eu te dou? Por quê? Você me ajuda comigo. Levanta o prato. Levanta o prato. Eu tô assustado, Tá assustado? Não precisa assustar não, o gosto é bom. Tem que mastigar, não pode engolir não. Me ajuda a engolir. Ué? Como eu vou fazer? Botar na minha boca e depois botar na sua? Não cospe não. Engole, vai, forte. Você é forte. Não cospe. Eu confio em você. Você é forte. Pra ir pra Antártida tem que comer arroz. Aí mastiga, meu. Pra ir pra Aí, Antártida ó, tá tem que mastigando. comer arroz. Desse jeito. Tá O gosto é bom. mastigando. É salgadinho. Pra ir pra Antártida tem que comer arroz, hein? Comi. E agora? O que você achou? Legal. E agora? Quer uma carne? Quero.
Tá bom. Carne é mais forte. É melhor. Aí depois você pode misturar carne com arroz. Não, não. O Benício faz isso. Inclusive vou fazer isso agora, nesse prato aqui dele. Não, obrigada. A gente não tem as coisas puras. É. Muito bom. Mas Quer mais uma colher de arroz? O que você achou do gosto? Ótimo, é. Come mais um pouquinho, só pra você sentir de novo. Ah, eu Pela já senti segunda. essa vez, já sei. É bom, é bom, é bom, é bom. Quer mais uma colher? Não. Olha que eu não quero. Cadê você? E aí, Dioguinho, tá na carninha? Diogo. Tá na carninha? Carninha é bom? Esse como fazer agora? Olha, Vitor. Olha. Diogo, você comeu o que hoje? Linguiça. E foi bom? Foi. Tava gostoso? Tá. É. O que você achou da linguiça? Legal. Então, essas motivações, não perceba que essa motivação dele de experimentar coisas novas, como vocês viram no vídeo, são motivações dele, que ele tem, porque aquilo é importante por algum motivo, ou para dar acesso a alguma coisa, ou para fazer algo que ele quer fazer, ou até mesmo para não acontecer algo que ele tenha preocupação que aconteça, como a questão do ficar velho, ficar doente. Então, ele experimenta com muito medo, a gente vê no vídeo, né, que ele experimenta com muito medo, ele tem medo ali do novo, ele tem receio, você vê que ele tem que colocar muita energia naquilo, para fazer aquilo, para aceitar aquilo, e são coisas que a gente, né, que não tem essa seletividade alimentar ou essa sensibilidade, nós não temos isso. Então, pra gente, às vezes, é difícil encarar, é difícil entender, é difícil ter a paciência para poder conseguir passar por todo esse processo. Então, a gente tem pressa, a gente é imediatista. Então, isso que muitas vezes a gente precisa explicar para os pais. Será que esse é um objetivo de fato necessário para ser trabalhado agora nesse momento? Será que é tão grave como eu penso que é? Porque às vezes a gente tem uma super dimensão da situação. Então, esses são pontos que eu acho, assim, fundamentais. Porque não é possível que a gente alcance todos os objetivos que a gente gostaria. São muitos objetivos, são muitos atrasos, são muitas coisas que precisam ser trabalhadas. E muitas vezes a gente não tem a energia, a gente não tem o tempo para fazer tudo, tá? Eu não tenho energia, eu não tenho tempo para fazer tudo, a gente fica extremamente cansado. Então, às vezes é importante focar nas prioridades, pensar qual prioridade é mais importante naquele momento, o que eu vou trabalhar, o que eu não vou, o que é mais importante para essa criança nesse momento, a curto, a médio, a longo prazo. Então, todas essas reflexões, elas precisam ser feitas. Não vai existir uma pílula mágica, não vai existir uma receita, não vai existir um método. O que existe é consistência, buscar práticas que sejam baseadas em experiências prévias que deram certo, e essas experiências que foram publicadas em periódicos científicos contando os resultados é um caminho mais acertado. Então, tudo isso são pontos importantes para que vocês possam trabalhar na prática de vocês. Com certeza, existem questões sensoriais envolvidas. Você vai falar, mas ele não quer comer o arroz, ele ficou assim porque ele tem uma questão sensorial. Olha, gente, pode nem ser uma questão sensorial, pode ser de fato uma rigidez comportamental mesmo, tá? Então, assim, pode ter questões sensoriais? Podem. Pode ser uma junção das duas coisas? Pode também. Então, a gente precisa observar, analisar, para que a gente possa, de fato, ter certeza e não sair só falando, replicando discursos prévios que a gente já ouviu em outros locais. E querendo colocar todas as crianças no mesmo potinho, falando que todas essas questões são por questões sensoriais, ou é por isso, ou é por aquilo. Então, esses também são cuidados que a gente deve ter enquanto profissional e enquanto pais. E a gente tá nesse processo com o Dioguinho. Então, é um processo, gente, que muitas vezes começa com sentar à mesa,
Então a gente tá ensinando ele essa questão de sentar à mesa, porque ele come no sofá, vendo vídeo. A gente não se importa que eles vejam vídeo, os meninos assistem vídeo no momento das refeições. Esse é um hábito que na minha casa a gente não vê um problema, pode ser que na sua você veja um problema, mas pode ser também que você tenha que aparar suas expectativas entre o que você gostaria, o que você desejaria e a realidade do que é possível, porque você também tem que ter algum tipo de reforço, alguma coisa para tornar aquele ambiente do sentar à mesa algo bacana e não algo aversivo. Você pode ficar com aquela ideia romantizada de a família sentada à mesa, todo mundo conversando e aquela coisa, só que pode ser que essa realidade não seja possível, ou pelo menos não seja possível nesse momento para sua família. Isso não quer dizer que a terapia não está funcionando, só que alguns resultados, eles são difíceis de serem alcançados. Às vezes até não é possível, ou às vezes se leva muito tempo. E às vezes as pessoas não têm a paciência para continuar o processo até que ele seja finalizado. Então todos esses são pontos sobre a seletividade alimentar, que se você é profissional, se você é pai ou mãe, você precisa levar em consideração na hora de orientar os seus pacientes, as famílias. A gente faz muito esse papel, né, de psicoeducação com os pais, realmente, de conscientizá-los, de alinhar as expectativas dentro do real, dentro do que é possível. Para que seja possível, eles vão ter que também pagar um preço. Então, todas essas são coisas muito importantes. As pessoas às vezes querem, não, tira o tablet completamente, tira o celular, tira o vídeo, não quer dar um reforço, por exemplo, uma sobremesa que a criança goste muito. Aqui eu não tenho esse recurso da sobremesa, porque não tem nada que o Dioguinho goste tanto assim, que eu pudesse trabalhar com ele. Mas outras crianças têm, então um doce, alguma coisa. Então assim, o caminho dessa seletividade alimentar, ele perspassa sim pela utilização do reforço, pelas aproximações sucessivas de apresentação desse alimento. É bem devagarzinho, são pequenas quantidades, às vezes vai ser 1 grão de arroz. Depois essas quantidades, elas vão sendo aumentadas. Então você tem aí que trabalhar aumento de quantidade, você tem que trabalhar variabilidade de alimentos, você tem que respeitar as questões sensoriais da criança, você tem também que observar as questões de mastigação dentro do que é possível para ela. Então, por isso que o trabalho do fono é fundamental para analisar essas questões. Então, tem uma série de questões envolvidas que vão muito além da questão comportamental. Então, ter esse olhar como um todo dessa criança, desse indivíduo, ele é fundamental para o sucesso de uma intervenção. Não adianta só olhar para questões de comportamentais, de utilização de técnicas comportamentais, de análise do comportamento aplicada. Tem um todo aí para ser olhado. Então, terapia ABA sozinha, ela não é suficiente apenas. Então, isso é bem importante da gente olhar. Então, sempre com para um trabalho em equipe, eu vou precisar perguntar ao meu colega, olha, tá tudo ok na parte de mastigação? Aí eu vou perguntar para outro colega, olha, tá tudo ok da parte sensorial? Isso é algo que de fato eu posso testar sem invadir tanto esse indivíduo. Então, e também tem questões de gosto, gente. Tem comidas que a gente realmente não gosta e que você quer, não, mas aí você fica com aquela ideia, não, porque a criança tem que comer tudo. Então, assim, são coisas que a gente sabe que nós, enquanto profissionais, nós temos os nossos limites, porque nós vamos trabalhar com diversas realidades de famílias que vão ter diversas percepções, mas a gente também tem que apresentar a realidade para a família. Olha, esse objetivo que você quer, ele é muito complicado, por isso. Então, a gente precisa trazer aí a realidade para buscar chegar num consenso dentro do que é mais adequado para esse indivíduo, respeitar os gostos, as preferências desse indivíduo, que vai muito além do autismo. Antes dele ser autista, ele é uma pessoa, ele tem gostos, ele tem preferências, como todos nós. Então, tudo isso precisa ser levado em conta num processo de seletividade alimentar, num processo de trabalhar a seletividade alimentar. É o que a gente está buscando fazer aqui em casa com o Diogo, de uma maneira, a gente começou a trabalhar primeiro, ele sentar à mesa, eu postei nos stories para vocês, lá no Instagram, né, dele sentar à mesa, dele aceitar comer à mesa. Então a gente alguns dias na semana tá trabalhando isso, dele comer à mesa e ele tá sendo recompensado por isso. Então, por exemplo, depois de 3 sentadas à mesa, a gente começa de um número pequeno, ele vai ganhar um prêmio. Então por aí vai, até que e aí ele pode usar o tablet lá, e aí até que a gente instaure um hábito de sentar à mesa.
Aí depois vem essa questão de experimentar novos alimentos, e aí ele gosta de experimentar separadamente, então ele falou que vai experimentar de maneira separada, depois junta, ele falou que primeiro ele tá nos grãos, que então ele tá no arroz, depois ele vai pro feijão, há uns meses, acho que um mês atrás, foi peixe, então linguiça, que era uma coisa que ele comia, depois ele parou, agora ele tá voltando. Então assim, quando você tem a linguagem, uma criança que já desenvolveu a linguagem, a capacidade de comunicação, mesmo que claro, ainda tenha atrasos, isso é fundamental no processo. Por isso que o primeiro passo é desenvolver essa capacidade de comunicação e a expansão da linguagem, né? A expansão de comportamento verbal, que é como a gente chama na análise do comportamento aplicada. Então isso é o primeiro passo, é o fundamental, porque isso vai te ajudar com que você troque ideias, com que você consiga fazer com que a criança fale pra você o que ela gosta, o que ela não gosta, como que ela se sente quando ela come tal coisa, você tem medo, o que você achou, qual foi o gosto, o que você tá sentindo. Então todas essas coisas elas ficam muito mais fáceis quando você tem uma criança que consegue se comunicar. Então isso é fundamental, por isso que às vezes você pega uma criança com 3, 4 anos que praticamente não fala nada ou fala muito pouco e os pais já querem começar ali trabalhar a seletividade alimentar junto com o desfraude, junto com uma série de outras coisas. Então tudo tem seu tempo e nós, enquanto profissionais, precisamos conversar com os pais e aparar essas expectativas, aparar o que é possível do real e conseguir realmente fazer um planejamento e uma organização. Às vezes agora não dá para trabalhar, mas daqui 6 meses a gente conversa de novo, daqui a 3, enfim. Por isso que a gente vai sempre num processo de avaliação que é contínuo, num processo de organizar metas que ele é contínuo. Então eu queria deixar esse relato aqui para vocês, enquanto mãe, enquanto profissional, fazendo esse paralelo, até porque os profissionais podem usar toda essa experiência de mãe, toda essa história para poder também conversar com os pais. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas eu gosto de conversas mais profundas, né? Eu acho isso fundamental e não conteúdos mais superficiais. Eu não consigo ser superficial. Então, realmente não é um vídeo que pode não ser pra todo mundo, porque às vezes as pessoas estão buscando hackzinhos, coisinhas rápidas. Só que eu tô tentando trazer pra vocês qual que é a racional por detrás de tudo. E eu tenho certeza que enquanto eu tô falando, novas ideias podem estar surgindo na cabeça de vocês, para que vocês possam trabalhar com as famílias de vocês, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem tido essa dificuldade com as famílias que você trabalha, como que tem sido, qual tem sido a demanda que eles têm trazido para vocês, e tenho certeza que dessa nossa conversa pode sair muita coisa boa e muitas ideias. Grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!